Boa noite, pessoal que está agora logado na sala. Estamos iniciando a nossa unidade de aprendizagem Administração Estratégica para Engenharia. Acredito eu que muitos de vocês estão aí no fechamento do curso, né? Porque essa unidade é da 10ª fase. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cláudio. Eu trabalho na engenharia civil com as unidades de aprendizagem da área de gestão. Atualmente, estou mais focado na administração estratégica para engenharia, que é essa unidade, contabilidade gerencial e formação de preço e contratos. Também trabalho com a unidade engenharia econômica, tá? E já passei também por outras unidades que eu não sei se mantém nessa grade que nós estamos trabalhando ainda, que é a introdução à economia e introdução introdução à administração clássica, que eu não sei se, eu acho que não está mais aí nessa grade, porque houve uma junção das noções básicas de administração com essa, né? Que é onde é essa que nós estamos trabalhando agora, que é a administração estratégica para a engenharia. Nós vamos começar, boa noite a todos, né? Nós vamos começar nosso encontro de hoje com a apresentação do plano de ensino, tá? Às 19h30, eu vou pedir para vocês acessar o link que eu vou deixar aqui na tela e vou colocar também aqui no chat, que tem uma palavra do reitor para dar as boas-vindas para todos, né? Então, aí nós vamos nos direcionar lá para a sala, lá para o YouTube, no link que eu vou colocar para vocês. E após essa palavra do reitor, nós retornamos para cá, tá certo? Então, nós vamos começar, eu quero começar com vocês apresentando o nosso plano de ensino. Tá? O plano que já está lá já está publicado lá no sistema acadêmico. Imagino eu que vocês já devem ter contato com ele, mas se não tiver ainda, só para dizer que já está lá, né? Tá? Então, nós temos aqui os dados da unidade, né, que é a Administração Estratégica para a Engenharia. Nós temos uma carga horária de 30 horas, que são representados por 10 encontros. Tá? Eu acredito que nós encerraremos essa unidade no presencial, tá? Acredito eu. Estou muito otimista nessa questão, diferentemente do primeiro semestre, onde nós iniciamos no presencial com 2 encontros apenas e acabamos no modo como nós estamos começando agora, no modo remoto, né? Certo? Mas eu acredito que nós vamos encerrar essa unidade no modo. Opa, saiu aqui. Professor, Fala. tá gravando a aula? Tô. Ah, tá, beleza. É porque uma aluna me ligou falando que tá sem internet em casa. Ah, tá. Não, mas está sendo gravada, tá? Deixa eu ver aqui, que eu dei uma de Zé Mané aqui, acabou saindo. Agora está aqui. Bom, a ementa, ela é, como eu sempre digo, a ementa nós não mudamos, né? A ementa está no projeto pedagógico do curso. Organização como sistema social, processo de planejamento estratégico e organização, poder, autoridade, delegação e tomada de decisão, controle estratégico e ferramentas gerenciais. Bom, objetivos. Não muda, desde porque o que acontece? Eu trabalho muito assim, de semestre para semestre, certo? Então, dificilmente eu mantenho o meu plano, as minhas estratégias de um semestre para outro. Mas de um tempo para cá, tem funcionado, tá? Tem funcionado. E então eu acabei, sabe, se está bom, se está dando conta do recado, se não está vendo, se está vendo aceitação por parte dos alunos, então eu não vou mexer. E de 2 anos para cá eu mantive os mesmos objetivos, certo? Muda um pouquinho apenas a parte, como nós vamos ver mais adiante, que é a parte metodológica, metodologia que nós trabalhamos como atividades
formativas. Tá? Então, os objetivos. Compreender o papel das organizações como pertencente a um sistema aberto, conscientizar-se da importância do planejamento estratégico para o sucesso das organizações, bem como o controle das estratégias determinadas, compreender e avaliar as alternativas para as tomadas de decisões, avaliar as ferramentas gerenciais de forma a tornarem-se eficazes no processo organizacional. Então, esses são os objetivos que eu determinei como relevante para vocês. Tá? Então, na realidade, ao final da unidade, eu espero que vocês alcancem esses objetivos, tá certo? Normalmente alcançam, tá? As habilidades. As habilidades também nós pensamos lá do projeto político, do projeto do curso, né? Analisar os ambientes competitivos e internos da empresa e identificar ameaças e oportunidades e fragilidades e potencialidades para desenvolver planejamento estratégico. Aplicar matrizes de análise. Interpretar cenários prospectivos. Organizar e capacitar equipes dentro dos objetivos estratégicos organizacionais. Propor sistemas de informações gerenciais para a tomada de decisão. Então, é uma unidade bem da área de gestão, tá? Ela é bem da área de gestão. Mas eu adoro trabalhar essas unidades num curso basicamente técnico como o de vocês, tá? Eu adoro, porque eu acabo trabalhando com conceitos com vocês, tá? Que aí é bem mais tranquilo. Então, a metodologia de desenvolvimento, como é que nós dividimos a unidade aqui? Nós vamos ter alguns feriados, tá? Nós vamos ter 2 feriados nas segundas-feiras. Então, acaba que a nossa unidade vai ter apenas 7 encontros, tá? E nós temos que trabalhar em 7 encontros o conteúdo e mais as avaliações, certo? Então, eu dividi a unidade em 2 tópicos, certo? O primeiro tópico com 9 horas, teoricamente, com 3 encontros. Teoricamente, não, são 3 encontros, 9 horas. E, normalmente, eu procuro trabalhar esses 3 encontros, certo? Então, os conteúdos, organização, dentro desse conteúdo, os conceitos, os elementos, macroprocessos, isso, nós vamos trabalhar hoje já. A administração, conceitos, funções administrativas, e aí nós já entramos no planejamento estratégico. Então, em termos de conceitos, as etapas, né? Análise do ambiente externo, interno, visão, missão, objetivos e metas, estratégias. Então, esse é um assunto focado em planejamento estratégico. Se vocês olharem a ementa da nossa unidade, ela é planejamento, tá? Planejamento. Então, nós vamos trabalhar planejamento, depois nós vamos entrar em liderança. Tipos, conceitos, natureza, estilos, requisitos de um líder, certo? Atividades formativas. É a parte da metodologia, como é que eu pretendo trabalhar esses assuntos com vocês. Claro, exposição dialogada com apresentação de exemplos presencialmente ou através de videoaulas. Eu botei aqui presencialmente ou através de videoaulas, né? No início vai ser através de videoaulas, mas vai que dá uma coisa que não vai acontecer, né? Que daqui a pouco, semana que vem, aí baixa um decreto permitindo aula presencial. Mas então aqui ou é presencial ou é através de videoaulas, como a gente está trabalhando agora. Estudo de casos TGA e qual é o nosso negócio e, afinal, quem manda aqui. Eu proponho esses 3 textos, mas esse aqui, de certeza, nós vamos trabalhar. Inclusive, vai ser uma atividade da noite, tá? Os demais aqui, se a gente conseguir ter tempo, a gente trabalha, certo? Leitura dirigida do texto O Caso em Call. Após nós trabalharmos o planejamento estratégico, eu vou deixar para vocês lerem esse texto, que está lá na biblioteca, e assistirem ao vídeo institucional sobre o padrão em call da qualidade, que está lá também na biblioteca, para que vocês façam o contraponto com a leitura do texto. Então, o vídeo é um vídeo institucional, lá da década de 1980, final dos anos 1980, em que ela apresenta o padrão em call da qualidade, e realmente a Empol tinha um padrão de qualidade.
A Encol, na época, estava anos na frente, né, em termos de construção civil. E depois a leitura do texto, que é uma reportagem sobre a falência da Encol. Então, eu quero que vocês façam a leitura, assistam o vídeo, ou vice-versa. O ideal é assistir o vídeo e depois a leitura. Para na próxima aula, na outra aula, a gente vem e faz o fechamento. Tá? Dinâmica sobre planejamento estratégico, com aplicação da análise SWOT. Nós vamos aprender a matriz de análise de ambientes. Né? Aula expositiva e dialogada abordando os perfis das organizações, relacionando com os tipos de liderança e as respectivas variações da delegação, autoridade, centralização e poder, dentro desse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui. Né? Tá? Ambiente de aprendizagem, ainda está propondo aqui sala de aula, internet, sala de aula invertida. A sala de aula invertida vai ser as leituras e o vídeo que nós vamos pedir para vocês assistir, tá certo? Bom, o segundo tópico, também distribuído em 9 horas, tá? Nós vamos trabalhar os conteúdos, o processo decisório, conceito de decisão, tomada de decisão, tipos de decisão, modelos de decisão, barreira a tomadas de decisões, ambiente da decisão, e aqui repetiu, barreiras à tomada de decisão. Tá? Depois eu vou ter que apagar isso aqui, certo? Outro assunto, delegação e autoridade. Delegação anda junto com a autoridade, vice-versa. Não há delegação sem autoridade, não há autoridade sem delegação. Né? Conceitos, responsabilidades, objetivos da delegação, etapas da delegação, princípios fundamentais da delegação, técnicas da delegação. Tem técnicas, tá? Não é só dizer, vai fazer aquilo lá, não. Existe uma técnica que eu quero passar para vocês. Aí depois vem um outro assunto, que é centralização e poder. Nós podemos ter uma gestão centralizada e uma gestão descentralizada. Tá? Ou seja, centralizado o poder é maior, a descentralizado o poder ele é pulverizado. Né? E tem as vantagens e as desvantagens, de um e de outro. Isso nós vamos trabalhar. E aí nós entramos na parte final da nossa unidade com as ferramentas gerenciais. E eu elenquei aqui algumas, não sei se nós vamos conseguir trabalhar todas, tá? Mas até semestre passado, na unidade do semestre passado, a gente trabalhou. Que é o benchmarking, o balance scorecard, né? A terceirização ou core competência, a análise da cadeia de valor, programa 5S, gestão da qualidade. Tá? Eu coloquei esses aqui, mas existem outras. Tá? Dependendo de como nós vamos fazer o trabalho, pode ser que eu acrescente algumas outras aqui. Mas basicamente são essas aqui, certo? Atividades formativas, metodologia. Como é que eu pretendo trabalhar com vocês? A exposição dialogada, tá? Com exemplos. Mesma coisa, presencialmente ou através de videoaula. Então, se acontecer o que está sendo previsto, provavelmente nós vamos... essa parte da unidade estaríamos fazendo presencialmente. Tá? Estudo de casos. Caso Companhia do Rio São Francisco e redução de pessoal. Nós vamos trabalhar 2 estudos de casos. E o seminário sobre as ferramentas gerenciais. Como eu fiz é como se fosse presencialmente, nós vamos distribuir a turma em equipes, cada equipe vai pegar uma ferramenta gerencial dessa, vai preparar e vai apresentar através do Zoom ou presencialmente, se as aulas voltarem. Ok? Ambiente de aprendizagem, sala de aula, internet e a sala de aula invertida, que é a parte da leitura fora da sala de aula, que a gente chama de sala de aula invertida. Tá ok? Bom, esses são os conteúdos até aqui. Aí nós temos os chamados tópicos, as atividades orientadas supervisionadas, que é para compensar feriados e avaliação final. Então, está aqui, ó. No tópico 1, são 6 horas, assistir ao vídeo da Encol e a leitura do texto Caso Encol, que estão lá na Mediateca. E no tópico 2, nós temos a leitura do texto, o caso TGA, que nós vamos trabalhar hoje já, tá certo?
Aqui, prática. Essa parte aqui, ó, nós vamos ter que dar uma olhada lá, que isso aqui não está errado, tá? Mas eu acho que não há necessidade de colocar isso aqui como prática, como componente curricular. Isso aqui não faz parte. Ok? Então, pessoal, conforme eu falei no início, nós vamos agora dar uma paradinha aqui e nós vamos lá para a sala para a sala do YouTube para a palavra as boas-vindas do nosso reitor, tá ok? Assim que terminar, nós retornamos para cá, tá certo? Ok? Eu acho que não devem estar fazendo o que estão fazendo. Será? Ela mais baixo. Tá? Eu posso ligar o liquidificador ou não? Não, né? Pois é. Deixa eu ver aqui.
Ok, retornamos. Todos aí? Voltamos todos? Pessoal, estão aí? Podemos continuar? Dá. Então tá. Gabriela está aí, então tá tranquilo, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso plano de ensino, então, rapidinho, para a gente terminar. Deixa eu encerrar isso aqui. Uhum. Ok. Então, nós paramos aqui, né? Muito bem. Depois temos o item avaliação, que são aquelas informações protocolares, institucionais, mas eu alerto aqui para a questão da frequência, tá? Por que eu alerto a questão da frequência? No semestre passado, primeiro semestre, em decorrência da paralisação que houve, de uma forma não esperada, que a gente não esperava que houvesse paralisação por tanto tempo, na realidade, repito aqui para quem foi meu aluno no semestre, eu imaginava que ia ser 15 dias de paralisação, né? Então, o que aconteceu? Por questão de bom senso, a Unisul ela meio que solicitou que não se considerasse frequência ou falta que não assistisse às web-aulas, né? Mas agora nós estamos começando. Então, agora nós estamos começando e eu tenho uma metodologia para registro de frequência. E nós sabemos que a legislação ela prevê o direito de 25% de falta do aluno, né, ou da aluna. Ou seja, tem que ter no mínimo 75% de frequência, tá? Ora, nós vamos ter 7 encontros. Se eu tirar 25% de 7 encontros, dá 1,75. Então, vocês observem que nós não podemos ter duas faltas, né? Nós temos que ter praticamente, nós temos que ter 6 encontros, no mínimo, tá certo? Então, é isso que claro, mais adiante eu vou mostrar para vocês como é que eu pretendo trabalhar a questão da frequência, tá? Que não tem nada demais também, certo? Mas é só para a gente agora chegar ao consenso. Então é isso, basicamente a questão da frequência. O restante você sabe, que a nota mínima é 7, para ficar em prova final, né? E, e 6, no caso, a nota prova final tem que ter 12 pontos. Tem um microfone aberto e querem falar alguma coisa? Acho que é o meu, professor. Ah, é? Não, tudo bem. Se você falar, fica à vontade, tá? Oi? Não, tô tentando deixar no mudo aqui, peraí. Não, tô tranquilo. Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Instrumento de avaliação. Nós vamos fazer 2 provas escritas, uma prova. A prova escrita, na realidade, como é que nós vamos fazer? Eu botei aqui prova escrita, mas como é que vai ser? Nós vamos fazer uma dinâmica sobre o planejamento estratégico, que vai ser já na terceira aula, certo? E o seminário sobre ferramentas gerenciais, ok? Então, os critérios. Então, nós vamos ter uma prova escrita, os instrumentos. Prova escrita, uma dinâmica sobre o planejamento estratégico e seminário sobre as ferramentas gerenciais. Então, os critérios de avaliação. No tópico 1,
que vai valer 50% da avaliação geral da unidade, que a gente chama lá de aproveitamento semestral, né? Nós vamos fazer uma prova escrita individual e sem consulta, correspondendo a 80% da nota geral do tópico 1. E a apresentação em equipes referente à dinâmica sobre o planejamento estratégico, correspondente a 20% da nota geral do tópico 1. Só que essa prova escrita individual aqui, eu alterei ela, tá? Ela vai ser alterada. É que aqui eu ainda não alterei o plano de ensino, tá? Na realidade, nós vamos fazer 2 trabalhos em equipe, tá? Essa prova escrita individual aqui não vai acontecer. Nós vamos fazer essa dinâmica sobre o planejamento estratégico, que vai corresponder a 20%, tá? E vamos fazer uma atividade com a utilização da análise da matriz SWOT, que nós vamos passar para vocês, que vamos fazer já na terceira aula, tá? Então, não temos essa prova escrita aqui, certo? Isso aqui eu tomei decisão de fazer hoje, tá certo? Então, no tópico 1 vai ser isso. Da mesma forma, no tópico 2, nós vamos fazer uma atividade também substituindo essa... A não ser que volte a aula, no tópico 2, a não ser que retorne a aula presencial, tá? Mas, caso contrário, o que nós vamos fazer, nós faremos uma atividade correspondendo a 80%, tá? Que provavelmente vai ser esse seminário aqui, ó, e uma atividade correspondendo a 20% da nota. Inverter aqui. Então, isso aí eu vou alterar essa questão do plano de ensino, depois pode ficar à disposição para vocês lá. Tá? Então, aqui, as datas prováveis dessas avaliações. A primeira delas, dia 14/9, a primeira avaliação nossa. A segunda, que é a primeira sobre o tópico 1. A segunda, dia 5/10, e a avaliação final, conforme o calendário acadêmico, ela fica para o dia 14 de dezembro, tá? Não faremos prova final no meio, tá certo? No meio do semestre, certo? Porque o calendário acadêmico, ele prevê a avaliação final no final do semestre. Então, se alguém ficar, né, se alguém fizer um esforço, porque às vezes o aluno quer fazer força para ficar em prova final, né? Como uns amigos meus, uns colegas ficaram no primeiro semestre. Faz um esforço danado para ficar em prova final. Então, se for o caso aqui, que dificilmente fica, tá, pessoal? Dificilmente. É mais fácil eu ter dificuldade, eu ter trabalho com vocês por frequência do que por nota. Mas se por um acaso acontecer um desastre e alguém ficar, 2020 está sendo o ano atípico, né? Então será realizada no dia 14 de dezembro, certo? Muito bem. Agora, essas datas poderão ser alteradas de acordo com o andamento da unidade, mas normalmente isso ela não acontece. Eu divido a unidade assim, são 3 encontros à prova e depois o restante do encontro é a prova final. Como nós vamos ter só 7 encontros, e como nós estamos trabalhando remotamente, no dia da avaliação, e como a avaliação não vai ser feita durante a aula, vai ser feita para entregar um dia depois, eu dou o conteúdo e já marco a prova, tá certo? Se tiver alguém quiser falar alguma coisa aí, é só... Eu não sei nem onde é que está aqui agora. Deixa eu ver aqui onde é que está o bate-papo aqui. Nem sei onde é que está o bate-papo. Bom, depois a gente vê. Ok. Aí, bibliografia. Aí agora vem as informações complementares. E é aqui que eu quero que vocês se atentem, tá? Por favor. Então, durante o período em que as aulas forem realizadas remotamente, via EVA ou outro meio tecnológico, como no Zoom nós estamos utilizando, tá? As presenças dos acadêmicas será efetivada da seguinte forma. Agora observem, tá? Será registrada meia presença no sistema acadêmico, os acadêmicos ou acadêmicas que estiverem logados e participando da videoaula. Então, nesse momento, nós temos, se eu não me engano, 12 alunos. Então, esses 12 alunos já estão lá no sistema acadêmico com meia presença, tá? Meia presença. Ou seja, eu estou marcando lá que chegou tarde, por exemplo, ou saiu antecipado. É meia, tá certo? A outra meia presença será efetivada mediante a publicação de atividade da ferramenta avaliação em prazo a ser definido ao término de cada videoaula. Então, já tem uma atividade lá na avaliação 1, está lá,
todo encontro vai ter uma atividade que não é avaliativa, mas por uma questão de controle, eu publiquei na avaliação, porque vocês vão publicar na avaliação, e aí eu sei quem publicou e quem não publicou, tá? Eu prefiro assim, para mim é melhor na avaliação do que na expedição, na exposição, tá ok? Então já está lá o material. Então vocês vão pegar depois, vão realizar aquela tarefa. Ao publicar aquela tarefa, aquela atividade na avaliação, eu vou lá e complemento a frequência, tá ok? A observação, importante. O acadêmico ou a acadêmica que tiver problemas para entrar na sala da videoaula, que nem a colega que se manifestou agora, deverá justificar a meia presença. Então, por exemplo, tem alguém que não está conseguindo entrar na sala, tá? Então, vai justificar aquela meia presença que está lá na letra A. Até às 20 horas do mesmo dia, tá? Então, tem que justificar até às 8 horas da noite, agora, tá? Como é que eu penso em justificar? Tira um print lá, porque o que acontece? Eu não estou conseguindo conexão. Vai aparecer uma mensagem, ó. Não tem conexão, não tem internet, ou tem aquela, sabe, aquele negocinho que está girando. Pô, bate uma foto, tira um print e manda para mim, tá? De preferência por e-mail, tá? De preferência por e-mail ou através do meu WhatsApp. O que eu faço? Eu vou usar o mesmo procedimento que eu uso em aulas presenciais. Mesmos procedimentos, tá? Eu pego, eu deixo marcado, tá lá. Eu não vou botar a presença já, mas tá lá. Se precisar, se tiver algum problema com frequência no final da unidade, eu vou lá, pô, eu sei que naquele dia não conseguiu conectar, etc. Por que eu faço isso? Porque essa menina que não conseguiu conexão, ela vai conseguir fazer a atividade. E ela vai publicar a atividade, ela vai ter a metade da frequência. Tá certo? Então, essa é a metodologia que eu estou propondo para a questão da avaliação, tá? As atividades avaliativas, provas previstas no plano de ensino, nesse plano, realizadas em determinada data, não poderão ser feitas em outra oportunidade, caso o acadêmico ou a acadêmica falte, né, ou não tenha feito, né, salvo mediante a apresentação de justificativa legal. Aí é aquele processo lá do SAIAC. Não vamos aqui perder o nosso tempo, tá? A data, aí, no caso, a avaliação de segunda chamada, nós vamos marcar em comum acordo, tá certo? E nós temos previsto a semana acadêmica para os dias 14, 15 e 16 de outubro. Foi definido ontem em reunião do colegiado, tá certo? Então, o nosso plano aqui, nosso plano de ensino, a única coisa que chamaria a atenção de vocês é essas observações aqui em relação à frequência, tá? O restante é tudo igual, tá? Né? É assistir às videoaulas, realizar as atividades, e toda aula vai ter uma atividade para ser publicada na avaliação, todas elas, tá? Eu não sei se eu mandei para vocês eu mandei um mural, publiquei um mural pedindo para vocês já terem a Ô, Bruno, não, para aí. O WhatsApp, eu não conheço o WhatsApp que não funciona, né? Claro que dá, tá? Por isso que eu digo, ou manda por e-mail ou manda pelo WhatsApp, que vai dar sim. Isso aqui é o caso extremo, tá certo? Mas o que eu estava colocando? Aqui eu queria citar aqui, que eu acabei me esquecendo aqui. Acabei esquecendo. Bom, depois eu me lembro aqui, vamos lá. Então, essa que é a questão do nosso Professor, plano. Oi. ô professor, a respeito da atividade que tem que fazer depois que termina a aula, é postado isso ainda hoje ou pode postar ao longo da semana? Tem algum Não, prazo? não. Eu vou propor para vocês, essa de hoje, ela dá para ser publicada hoje, tá? Até meia-noite, acho que dá. Tranquilo, tá? Porque o que acontece, é Karina, né? Deixa eu ver aqui. O que acontece? Karina. O que acontece?
A ideia, eu não quero trabalhar com vocês aqui às 3 horas, tá? Porque é muito cansativo. Tá? É muito cansativo. Por incrível que pareça, mas eu estou em casa. Não, mas é mais cansativo que se nós estivéssemos em sala de aula. Você sabe, a dinâmica é diferente, tá? Então, eu até no início, quando eu comecei a fazer o plano de ensino, eu pensei, não, vou fazer tudo em aula, vou dividir a turma e vamos fazer tudo em aula, tudo da noite. Mas não dá, tá? Porque nós tivemos aqui a semana passada a nossa capacitação, que a gente chama de Profoco, e nós tínhamos 3 dias aqui direto, aqui, a bunda quadrada aqui. Então, aí eu disse assim, puxa vida, né? Não dá para fazer isso com os alunos. Então, eu vou manter a mesma linha de aula que eu trabalhei no semestre passado, quando entramos em aula virtuais, tá? A única questão é que eu vou ter, que no semestre passado tinha noite que eu não tinha atividade, eu não passava atividade. Mas agora eu vou dar justamente para essa questão da frequência, tá? Então, a atividade que eu vou passar para vocês dá para fazer até meia-noite, tranquilamente, tá? Dá para fazer. Não dá para dar dias, tá? Até porque vocês vão ter outras aulas, né? Então, se eu passar uma atividade para entregar, por exemplo, amanhã, depois de amanhã, pô, aí vocês têm aula amanhã, tem aula quarta-feira. Aí complica, certo? Então, é isso que eu estava comentando antes de eu compartilhar ali a tela. Toda aula vai ter uma atividade que não é avaliativa, que não são avaliativas, tá? É justamente para eu manter a questão da frequência, certo? Então, era só isso que eu queria passar para vocês. Mais alguma colocação, pessoal? Senão, nós vamos começar aqui a parada. Aqui. Alô? Ô, professor, Fala. a atividade dá para entregar até meia-noite, o professor falou, mas tipo, dá para fazer até 10h30, porque a aula mesmo é Dá. 10h30, né? O limite é meia-noite, tá? Ah, entendi. Tá? Se quiser entregar antes, melhor. Porque assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar depois as atividades. Na aula que vem, a gente vai fazer, então, fechamento. Eu queria que na aula presencial, eu faço tudo em aula. Aí a gente já faz o fechamento no final da aula. Então, o que eu faço agora? Vocês fazem o trabalho e na aula, no próximo encontro, eu faço o fechamento. Entendeu? Tá? Então, vamos começar? Vamos lá. Vou compartilhar aqui, né? Tem que compartilhar, senão não dá. Uhum. Meu PowerPoint aqui não está respondendo. Dá um tempinho aqui. Oi. Vai acabar a aula do Zoom que horas? Não sei. Mas é antes das 10. É bem antes, Mas tá? aí, Só vou passar certo. o conteúdo aqui agora e já passo a atividade e já encerro. Por quê? Porque se a gente tiver dúvida na hora da atividade, como é que a gente faz? Vai ter dúvida. Você acha que vão ter dúvida? Vamos ver. Não sei, não. Não, porque, Não olha sei só, como é que vai decorrer a aula, né? eu posso até deixar aqui, eu posso ficar aqui logado, não tem problema nenhum. Eu deixo logado aqui Mas pelo se, WhatsApp. por exemplo, assim, ó. Se, por exemplo, a gente mandar errado, essa atividade vai ter uma nota por aula? Estou dizendo que não é avaliativa. Ah, tá, não, beleza. Só Não pra é ter certeza. avaliativa, tá? Agora, também não vão fazer qualquer coisa, né? Não, claro que não, né, professor? Mas a gente tinha que Não, ela não é saber. avaliativa, tá, Bruno? Bruno não, é o É o Lucas. Lucas. Ela não é avaliativa, ela é para eu fazer aquela Sim, a presença ali, né? é a presença, tá? Porque OK? Então vamos lá. Nosso assunto para iniciarmos a nossa unidade é organização, tá? Organização em termos de estrutura, deixar bem claro, tá? Então, é um dispositivo social
para cumprir eficientemente, por intermédio do grupo, alguma finalidade declarada. Esse é um conceito muito legal do CAT-SCAN. Tá? Então, é um dispositivo social, esse é um conceito, né, para cumprir eficientemente, ou seja, bem feito, né, por intermédio do grupo, pessoas, alguma finalidade declarada, algum objetivo. Tá? Outro conceito. A organização se dá quando duas ou mais pessoas trabalham juntas e de modo estruturado para alcançar um objetivo específico ou um conjunto de objetivos. É um outro conceito, aqui no caso do Stoner e Freeman, mas observem bem, não muda praticamente nada, só muda as palavras, né? Em relação ao que nós vimos anteriormente, tá? Grupo de pessoas, né? Que trabalham juntas de modo estruturado, de modo estruturado, para cumprir eficientemente, que é de modo estruturado, alguma finalidade declarada, que são os objetivos. Ok? Então, a organização, um outro conceito aqui do Ferreira, um conjunto de duas ou mais pessoas, parecida com a do Stoner, né? Inseridas numa estrutura aberta ao meio externo, trabalhando em conjunto e de modo coordenado para alcançar objetivos. Muda só as palavras de relação ao do Stoner, mas o restante pode ver que é o mesmo conceito. Tá? Então, nós temos aqui a organização. Meu PowerPoint está me matando aqui. Tá vendo a bolinha aqui? Então, nós temos a organização representada. Tá? Ela está representada. A organização, nós temos a organização centrada, inserida em um ambiente, que nós dizemos que é um ambiente aberto, certo? E essa organização ela é formada por pequenas organizações, que nós chamamos de subsistema. Nesse caso aqui, subsistema A, B, C. E ela é um sistema. Então, essa organização aqui é um sistema que estão inseridas nela 3 subsistemas, ok? Se nós pegarmos esse sistema aqui e jogarmos num ambiente com mais sistemas semelhantes a esses, nós vamos dizer então que esse sistema em relação aos demais então é uma organização. Então isso aqui é como se fosse o quê? Que nós temos aqui a Unisul, esse sistema maior, que está inserido nesse ambiente que é a comunidade Tubarão, por exemplo, certo? Dentro desse sistema que nós chamamos de Unisul, nós temos um subsistema A, que é o departamento, por exemplo, o departamento da saúde, por exemplo. Aqui, um outro subsistema, que é o pedagógico, o CETAL, tá certo? Então, se nós pegarmos aqui o subsistema C e fazemos uma analogia como ele é o CETAL, dentro desse círculo aqui, se nós explodíssemos ele, nós iríamos colocar aqui os departamentos: engenharia civil, engenharia química, engenharia elétrica, etc, etc, etc. Então, você observa o seguinte, a organização ela pode ser encarada de uma forma macro e de uma forma micro. Uma forma maior, uma forma menor. Tá certo? Então, aqui nós pegamos o conceito, é um conjunto de 2 ou mais pessoas inseridas numa estrutura aberta ao ambiente, ou seja, existe relação com o ambiente. Isso hoje é tranquilo, né? Mas teve uma época que a gente não, as pessoas elas não trabalhavam com essa ideia. Elas diziam assim, o que acontece dentro da minha empresa não interessa mais ninguém. E muitas acabaram quebrando a cara. Tá? Várias empresas faliram porque elas achavam que tinham nome, que tinham história, que nunca iria acontecer nada com elas. Né? Então, as empresas, as organizações, elas sofrem influências do ambiente. Ok? Então, esse conceito de ser conjunto de 2 ou mais pessoas, um grupo de pessoas
inseridas numa estrutura. Nós vamos ver agora o que é necessário para nós termos um conceito de organização. Está inserido em uma estrutura em contato com o ambiente externo, tá? Trabalhando em conjunto para alcançar objetivos previamente definidos, tá certo? Então, vamos lá. Os elementos do conceito de organização. Então, aqui como se fosse a organização. O ambiente. Então, é necessário, são os elementos. O indivíduo, os indivíduos, né? Que eu não consigo ter o conceito de organização com uma pessoa só, conceitualmente. Se eu disser assim, não, mas eu trabalho sozinho, eu trabalho com projetos e eu trabalho sozinho. Conceitualmente, eu não estou inserido numa organização, porque tem que ter mais de uma pessoa. E tem mesmo, né? Mesmo o camarada que trabalha individualmente, sozinho, normalmente que trabalha na área da tecnologia, né? Montar sites, etc. De alguém ele vai precisar em determinado momento. Então, nós precisamos dos elementos, os indivíduos que vão formar grupos, tá? Esses indivíduos que formam grupos vão realizar uma tarefa, só que precisam ter estrutura mínima. Quando a gente fala em estrutura, é o local onde vai se trabalhar, tá? É o local, certo? Eu posso ter uma empresa virtual? Posso. Ah, mas e a estrutura? A estrutura é o que faz a empresa virtual acontecer. Então, eu posso até dizer que a internet é uma forma de estrutura que permita uma empresa virtual, por exemplo, certo? Mas a estrutura tem que ter. Senão, eu não consigo realizar as atividades, não consigo desenvolver o conceito de organização. Aqui são os elementos do conceito de organização. E observe que as relações, elas não há direção, como é que eu assim, prioritárias, tá? Elas acontecem simultaneamente. Tarefa indivíduo, indivíduo com estrutura, grupos com tarefas, indivíduos com grupo e assim por diante. Tá? Então, esses são os elementos do conceito de organização. Muito bem. Saindo da organização, entramos no conceito de administração. Tá certo? Que, convenhamos, né? Eu sempre digo isso para vocês, vocês vão se formar em engenharia civil, mas, com certeza, eu creio que vocês vão mais administrar do que praticar engenharia, tá? Vocês vão mais administrar uma obra, por exemplo, do que executar aquilo que vocês estudaram. Vocês vão mais cobrar, analisar projetos, etc. Olha, vão administrar o canteiro de obra, vão administrar as pessoas, né? Certo? Então, o que é administração? Adoro esse conceito aqui. É a arte de fazer as coisas através das pessoas. É a arte de fazer as coisas através das pessoas, não tem? Eu quero fazer algo, mas alguém vai fazer para mim aquele objetivo que eu quero. Então, estou administrando, certo? Então, quando nós estamos administrando o canteiro de obras, nós queremos fazer aquela obra, só que as pessoas vão fazer, né? Não que eu não queira fazer. Tem coisas que eu não consigo fazer sozinho. Isso é um outro assunto que nós vamos ver durante a unidade. Eu tenho que, por exemplo, tenho que delegar, né? Então, quando eu estou delegando, eu estou transferindo para alguém a ação, a tarefa que cabe a mim. Por quê? Porque eu quero fazer as coisas através das pessoas. Ou seja, a administração pode ser vista como o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho dos membros da organização para alcançar todos os objetivos previamente estabelecidos. Então, administrar é o processo, isso aqui é a rigor, tá? É o processo de planejar, nós temos que planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho das pessoas para que alcancemos os objetivos previamente estabelecidos. Muito bem, olha só. Toda a administração, assim como todas as disciplinas, por exemplo, como a engenharia civil, provavelmente vocês estudaram isso, tá? As funções da engenharia civil, por exemplo. A administração também tem as suas funções, tá? Tem as funções.
e que nós chamamos de funções administrativas, que podiam ser as funções da administração. Então, olha só, a primeira função, que é o planejamento. Tudo começa com o planejamento, que envolve a definição de objetivos e os meios para alcançá-los. Então, eu defino objetivos no planejamento, mas também eu defino como que eu posso alcançar os objetivos. Então, o primeiro passo, eu dou sempre exemplo assim, ó, quando vocês iniciaram o curso de Engenharia Civil, vocês definiram objetivos. Então, nosso objetivo, o meu objetivo, né, de cada um, é chegar em 2022, 2020/2 e colar o grau. Bom, qual o meio que eu consigo alcançar esse objetivo? Ou seja, como é que eu consigo alcançar esses objetivos? Bom, primeiramente, eu tenho que frequentar as aulas. Esse é um meio, uma forma. Ó, eu tenho que estudar para tirar nota o suficiente para passar direto. É um outro objetivo. Ó, eu tenho que fazer meu estágio curricular. Outro objetivo. Perdão, é outro meio. Tá? São todas formas de alcançar o objetivo maior, que é a colação de grau na determinada data. Então, planejamento é isso. É definir objetivos e metas, né? Claro, objetivos e metas, mas também é nós determinarmos como que nós podemos alcançar esses objetivos e metas, certo? E daí vem a função, ou direção, ou organização. Vou partir aqui para a organização. Agora, organização como função, não como estrutura, tá? A organização, a função organização diz respeito à delegação de responsabilidades para o cumprimento da tarefa. Então, o que é a organização? É bem o termo que nós usamos. Vamos organizar essa parada aqui. Tu faz isso, tu faz aquilo, papapá, papapá. Eu estou organizando a tarefa. Porque se alguém não chegar, nós não pegarmos e não fazermos isso, eu não consigo alcançar os objetivos. A não ser que a tarefa que eu tenha, eu consiga realizar sozinho. Mas caso contrário, eu tenho que distribuir. Não é assim que a gente faz o canteiro de obras? Nós chegamos lá na primeira hora da manhã, nós não verificamos, de certo, olha só, pessoal, na prática, nós fazemos planejamento do dia. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá, papapá. Eu não vou fazer tudo isso. Um vai fazer uma parte, outro vai fazer outra, mas alguém tem que dar os comandos, tá? Isso é a função organização. Que vocês, como engenheiros civis, vão executar, vocês vão desenvolver essa função administrativa, tá certo? A outra função que eu chamaria a atenção de vocês é a função direção, que está relacionada com a maneira de dirigir os esforços coletivos para um propósito comum, comunicar e negociar com as pessoas para obter consenso, orientar as pessoas a obter consonância, liderar e motivar as pessoas. A grosso modo, a direção, dentro das funções administrativas, é aquela situação que nós temos lá um objetivo a alcançar. Então, nós temos um planejamento. Tá? Vamos pegar o exemplo do cronograma da obra. Né? Nós estamos com o cronograma da obra, a obra tem que chegar nesse período aqui, né? Uma data X, para nós encerrarmos. Só que até chegar aqui, nós temos várias etapas, correto? No decorrer do caminho, nós começamos a perceber que essas etapas não estão acontecendo a contento, ou que não estão acontecendo por N motivos, eu tenho que redirecionar as ações. Ou seja, eu planejei, eu distribuí as tarefas e realizei. E no caso, essa organização das tarefas, ela se materializou no cronograma da obra, ok? E no andar e no período que está sendo trabalhado, a gente começa a perceber que se as coisas continuarem como estão acontecendo, eu não vou chegar até o término com a obra concluída. Então, nós fazemos o quê? Nós fazemos uma revisão desse cronograma. Quando nós fazemos a revisão do cronograma, nós estamos executando a função de direção, tá? Executando a função de direção. Certa ocasião, eu fiz um passeio de barco, né? Como é que é aquelas... Pô, me esqueci o nome agora. E a escuna.
E eu estava percebendo, sabe, lá na ponta, não sei se é Pro ou se é, não sei o que é, lá na ponta tinha um toco, como se fosse um toco, né? Aí eu estava observando aquilo ali, eu perguntei para um cara que estava no levo, eu disse, mas o que tem aquele negócio lá? Eu falei assim, aquilo lá é que me dá a minha direção. Então, tu vê, eu estou indo na direção daquela ilha. Aí ele mostrou para mim, né? Então, aí ele fez os movimentos com o leme. Ó, observa aqui, ó, ele movimentou o leme, aquele ponto saiu fora da ilha. Ele voltou mais um pouco, saiu para fora, para o outro lado. Então, ele disse, ó, eu tenho que estar sempre na direção da ilha. E aquilo ali é que me dá a direção. Entendeu? Então, na realidade, o que nós temos no dia a dia numa empresa, e aí vamos falar do nosso negócio que é o canteiro da obra, o nosso, a nossa, a nossa referência, a ilha para nós é o término do cronograma. E aquele, não sei como é o nome daquele ponto lá, né, seria a nosso guia da forma como é que estamos dirigindo para ver se nós vamos alcançar o objetivo traçado no cronograma. Um exemplo de direção é esse, tá? E a função controle, que se eu não tenho essa função controle bem determinada, eu não consigo saber se eu estou indo no sentido certo ou não, tá? A função controle refere-se ao monitoramento das atividades e dos resultados e ao uso das correções, caso necessário, de acordo com os objetivos traçados. É aquela história. Para eu saber se estou indo na direção correta, eu tenho que estar controlando. É controle mesmo, gente. Não tem como eu realizar atividades, desenvolver atividades, não tem como eu obter objetivos, eu alcançar os objetivos traçados sem controle. Controle é a base de tudo. Então, observe, eu planejo atividade, estruturo a atividade para ser realizada, controlo essa atividade, vou controlando para que ela aconteça na direção em que o objetivo foi traçado. Tá ok? Então, essas são as funções administrativas. Eu tenho aqui uma figura para alertar vocês da questão do macro processo das organizações. Tá? O macro processo é aquela história. Uma organização, uma empresa, vamos falar assim bem claro para nós, ela é um conjunto de transformações ou processamento. A rigor, uma empresa, uma organização, em termos de estrutura, ela é um elemento, é uma estrutura que vai transformar ou vai processar. Tá? Ela transforma ou processa informações, recursos e materiais, que nós chamamos de entrada. As entradas, ou inputs, né? Inputs, né? Então, essas informações, esses recursos, esses materiais, eles são oriundos do ambiente. Lembra aquele ambiente que a empresa está inserida? Tá? Então, essas informações, recursos, materiais vão ser transformados ou vão ser processados, de modos a proporcionar um produto que pode ser um bem tangível ou um bem intangível, ou seja, um produto físico ou uma informação, ou serviços, né? Que são informações, recursos e materiais. Ou seja, a empresa transforma ou processa informação, recursos, materiais e joga para o mesmo ambiente que ela retirou informação, recursos e materiais. Então, nós temos entradas. As entradas são informação, recursos, materiais e como saída, informação, recursos, materiais. Qual a diferença dessas informação, recursos, materiais para esses aqui? É que aqui tem valor agregado, tá? Aqui nós vamos ter valor agregado, porque eles foram transformados ou processados. Então, eles vão ser jogados para o ambiente. Tá? São jogados para o ambiente para atender às necessidades das pessoas. Então, quando nós temos um processamento ou transformação desses elementos aqui, é porque há uma necessidade do mercado.
Há uma necessidade. Então, há uma transformação desses elementos e jogam no mercado em forma de produtos ou serviços. Como é que a gente sabe se essa transformação atendeu a necessidade através do feedback? Porque volta para casa informações novamente para o ambiente. Então, aqui nós temos o grupo de fornecedores e aqui nós temos o grupo de consumidores. Tá ok? E eu acho que acabou. O PowerPoint está me sacaneando hoje. Isso aí. Acabou. Perguntas, gente, que agora é com vocês aí. Sim, vou disponibilizar hoje sim, Lucas. Fica tranquilo, tá? Hoje está uma encrenca a minha máquina aqui. Não sei o que está acontecendo. Vou tirar aqui para carregar. Professor, Oi, eu tenho uma dúvida, mas não é exatamente quanto ao conteúdo. pode perguntar. O professor mencionou aí durante a aula várias vezes que acredita que a gente vai estar conseguindo voltar e concluir a disciplina presencial. A universidade vai realmente ter condições de receber a gente no meio dessa pandemia para voltar às aulas presenciais? É Vitória, né? É Vitória que está Karina, falando? Karina. A Karina. A Karina é assim, ó. Nós temos um decreto que impossibilita o retorno das aulas até setembro, tá? Então, teoricamente, em outubro, nós retornaríamos em aula, tá? É por isso que eu estou colocando isso. Eu tenho que colocar essa possibilidade de voltarmos a presencial. Mas aí nós temos um outro detalhe, que aí vai ter aquela questão de protocolos de protocolo de. Como é que eles são chamados? Sanitários, né? Uhum. E eu faço parte do grupo de risco pela idade, certo? Então, pode ser que, mesmo havendo retorno das aulas, eu seja um candidato a não voltar. Mas tudo é possível. Hoje eu não. É claro, é bem mais provável que a gente não retorne, tá? Mas eu tenho que contar com a hipótese de retornar, Entendi. Eu pensei entendeu? que já era uma coisa meio certa, mas então é só uma Não, possibilidade ainda. não, não, não. Tanto que agora nós estamos vendo, não sei se você assistiu a palavra do reitor ali, ele fez essa colocação também. Pode ser que se voltar, as aulas práticas, certeza, tá? Elas retornam. As aulas práticas, mas as aulas teóricas é no sistema remoto, tá? Mais alguém? E sobre o conteúdo, tem alguma dúvida? É tranquilo, né?
Hoje está duro. A máquina hoje está me detonando aqui. Professor, consegue ouvir? Consigo? Sobre ali o conteúdo que o professor colocou no e-mail até, aquele case de centralização, sobre essa parte das atividades do call center, que a gente tem que ler e responder as atividades. A atividade de hoje? Isso. De hoje tem que pegar lá, lá no texto o caso TGA, eu estudo que é o texto sobre o call center, né? E responder as questões que estão lá, que eu disponibilizei na avaliação. Eu estou fazendo aqui o registro, eu já vou abrir aqui esse documento para a gente trabalhar aqui, tá? Só me dá um segundo aqui. Sem problema. Que aí eu já abro aqui, a gente vê junto como é que é. Deixa eu pegar aqui o material. Está aqui. Então, vou compartilhar com vocês aqui agora. Ó, lá na ferramenta avaliação tá essas questões. Tem um texto com essas questões aqui, tá? Então, vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura do texto, tá? Vocês vão fazer a leitura do texto. E vocês vão identificar no texto, com a leitura, o conceito de organização. Veja, não vai estar escrito lá, organização é isso, isso, aquilo. Não, vocês vão ter que fazer a leitura e identificar qual é a parte do texto que aqui realmente está o conceito de organização, porque vocês têm o conceito que eu passei para vocês agora e está no PowerPoint, tá certo? Estão lá nos slides. Da mesma forma, vocês vão identificar o conceito de administração, tá? Vão identificar também no texto os elementos da organização. Veja, quais são os elementos? Pessoas, grupos, estrutura e tarefa. Tá? E está lá, só não está dito assim, os elementos da organização é isso, aquilo. Não, mas está no texto. Vão identificar no texto as funções administrativas, a função planejamento, controle, direção, planejamento, controle, direção, e fugiu o outro agora. Organização. Organização, exato, obrigado. A questão 5, de acordo com o texto, por que está difícil administrar uma empresa de call center? Então, o texto apresenta uma situação, tá, que está difícil administrar uma empresa de call center. Certo? Então, de acordo com o texto, por que vocês acham que está difícil? E com relação à construção civil, as causas são as mesmas? Aí vocês são da área, né? Vocês vão dizer, as causas são as mesmas, ou as causas não são as mesmas, tem isso, aquilo, tá? A sexta, como a teoria de Taylor de maximização, que é citada no texto, tá, pessoal? Eu não estou aqui pedindo para vocês estudar a teoria de Taylor, é que é citado no texto, tá? Como é que ela pode ser aplicada nas empresas da construção civil? A maximização. Maximização é tirar o máximo proveito de tudo, tá? A sétima, qual a importância do treinamento desta empresa de call center? Qual a importância do treinamento? E aí, eu quero que vocês façam uma relação com as empresas da construção civil, certo? A 8, como as pessoas dessa empresa de call center têm acesso aos processos?
que são os processos? É a forma como elas vão realizar a tarefa delas de call center. Então, como é que elas têm acesso aos processos? Como é que elas têm acesso à, à forma de como tratar um cliente que está do outro lado da linha? Tá? E nas empresas da construção civil, como é que isso acontece? Ou seja, como é que os trabalhadores da construção civil têm acesso aos processos? Certo? A 9. É importante o controle nessa empresa de call center? Quais as consequências da falta de controle na construção civil? Então, eu pergunto se é importante o controle na empresa de call center. E aí, para vocês responderem, se vocês conseguirem responder essa pergunta, vocês conseguem responder a outra, que é quais as consequências da falta de controle numa empresa de call center. Tá? E a 10ª, como são definidos os objetivos e metas neste call center? E na construção civil, como é que isso acontece? Como é que são definidos os objetivos e metas? Tá? Tranquilo, né? Ou não? Sim, sim, agora é sentar e ler. Vai? Agora é sentar e ler. Então, o que acontece? Eu vou agora tentar fazer com vocês aqui uma coisa que eu nunca fiz, tá? Que eu vou dividir a turma. Nós vamos fazer assim em grupos, tá? Certo? Essa atividade já vai ser em grupo? Em grupo, tá? Eu vou tentar dividir aqui. Que aí vocês fazem à vontade, como vocês quiserem, tá? Como é que eu faço aqui? Ó? Vamos ver. Aqui, salas simultâneas. Papai, hein? Vocês querem trabalhar em 4, em 3, em 2? Como é que é melhor? Como nós temos 15 participantes, ela está contando comigo aqui, tá? Vamos fazer aqui em 4. Vamos fazer em 2, então? Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, vocês vão ser direcionados para as salas, tá? E como é que nós vamos fazer? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Essa dupla vai ser aleatória, professor? Eu estou fazendo aqui. Sim. Aí mandaremos cada um manda o seu, igual, Cada um do seu. com o nome da dupla. Isso. Já vou explicar direitinho aqui como é que é. Eu estou tentando me achar aqui. Eu acho que não saiu meu nome aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá. Então, as salas vão ser abertas. Vocês marquem direitinho o número da sala de vocês aí, tá? Vocês vão ingressar. Vê se apareceu para vocês aí. Apareceu. Apareceu, né? Então, como é que vocês vão fazer? Ó? Não entrem ainda, tá? Vocês vão ler o texto, vão responder as questões e vocês vão publicar lá na ferramenta, lá na avaliação, individualmente. Vocês não vão quero que todos respondam, mesmo sendo igual, tá, pessoal? Entenderam?
Saiu da aula do professor. Como? Na hora que o senhor fez a sala, ele saiu dessa aula. Quem que saiu? Eu. Saiu Tu é quem? do Victor. O Vitor. Ah, tô vendo aqui. Agora que Ah, eu voltei. por que tu tava fora? É porque eu fui para outra sala. Eu fui com a minha dupla. E quem é a tua dupla? O meu passou o nome Christian. O Christian, né? Tá aqui. Também não ingressaram ainda. É sala 2, tá? Tá? Como é que eu faço para entrar ali? Essa é boa. Eu não Agora. sei, cara. Garanto, primeira vez que eu faço isso aqui. Não ingressou, mas era para ter ingressado. Eu fui, mas eu saí da sala do professor. Então eu não conseguia mais escutar o professor. Tu saiu da minha, né? Mas tu Isso. voltou para minha sala, né? Voltei agora. Vai, agora? É tu e o Christian que não ingressaram. Uhum. Ah, peraí um pouquinho. Mover para. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, voltou aqui, ó. Tá, acho que agora é só ingressar, né? Não, tá junto com a Gabriela agora. Ixi, Maria. Que rolo. Posso ir agora. Agora deu, né? Vai. Doideira. Agora o Christian sai da sala. Como? Agora o Christian não estava mais lá. Vou tentar mandar uma mensagem por aqui. Professor, por que não deixa cada um fazer o seu? É melhor? Individual? Olha, bom porque vocês vão estar. Aí vocês conseguem discutir, né? Trocar ideias, né? Ah, não adianta. Ah, Quando é dupla aleatória, não dá. dá sim. Não, não adianta. Dá sim.